Bom dia a todos. Se algum de nós, pais, tivermos uma referência sobre nossa pessoa, que ateste que você, um pai, é um homem segundo o coração de Deus e que faz a vontade de Deus. Além disso, você é um homem que encontrou graça diante de Deus. Veja o currículo. Um homem que agrada a Deus. Um homem que tem o coração perfeito diante de Deus e faz o que é reto perante o Senhor e não se desvia de tudo quanto Deus ordena, tirando um aspecto da vida. Um homem muito sensível espiritualmente. Um homem extremamente zeloso com as coisas de Deus, com o nome de Deus, com a causa de Deus, com o que Deus valoriza. É um currículo para deixar qualquer pai orgulhoso, qualquer discípulo de Cristo muito feliz por esse tipo de situação e talvez pense, o que eu quero mais na vida? Pois bem, esse homem é Davi, o grande rei Davi, e é quase inacreditável que este homem, com esse currículo, não soube educar bem os filhos. Falhou muito nesta área, mais de uma vez e de uma maneira muito trágica. Davi sofreu um trauma violentíssimo quando o filho dele, Absalão, tentou tirar o reino dele, dar um golpe, se possível até matando o próprio pai, para ele assumir. E Davi teve que fugir de Jerusalém, e resumindo a história, os exércitos de Davi terminaram vencendo os exércitos de Absalão, os exércitos rebeldes de Absalão, que terminou morrendo espetado por varas numa árvore. Vocês conhecem a história, muito conhecida. Talvez nem tão conhecida é a história de que outro filho de Davi também tentou tirar o reino do pai. Aí Davi já estava velho, 1 Reis capítulo 1, versículos 5 e 6, Davi já estava fora de atuação ativa. 1 Reis capítulo 1, quando diz aqui, o rei já velho, no versículo 1 mesmo, o rei Davi já velho, entrado em dias, envolvido com roupas, porém não se aquecia, já estava bem velho mesmo. No versículo 5, diz, então Adonias, filho de Agite, nome da mãe dele, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Segundo filho de Davi, que quis tirar o reino do pai, embora de uma maneira diferente, mas também dando um golpe. Nós temos aqui duas informações sobre esse Adonias. Primeira, jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Segunda informação, além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão, esse tal irmão que quis dar o golpe no pai antes, um golpe mais violento ainda. Talvez o fato dele ser bonito explicasse que era um homem mimado, um homem dengoso, arrogante, não sei. Mas só temos essas duas coisas sobre Adonias. E a primeira não é nem uma característica dele, pessoal, é uma característica do
pai dele, que obviamente refletiu no filho. Seu pai jamais o contrariou. No hebraico, o contrariar significa descontentar, aborrecer. Então, a tradução aqui é muito boa. Na Nova Versão Internacional, tem contrariar, como aqui também. Na versão em inglês, tem repreender, a tradução, né? Na King James, também em inglês, tem desagradar. Então, são verbos parecidos e que significam a mesma coisa. Na função de pai, a gente sempre lembra de Davi como rei, o grande rei, do qual Jesus Cristo é descendente e vai reinar ainda em Israel e tudo mais. Davi rei. Mas Davi pai. Jamais desagradou, aborreceu, contrariou aquele filho. O assunto aqui que eu quero tratar com vocês rapidamente é muito mais profundo e crucial do que a disciplina física, que eu não vou tratar hoje, que é um assunto, inclusive, hoje, de acordo com a nossa situação, o que é politicamente correto, aquela coisa toda, e a parte de disciplina física é algo muito questionável, pelos que não seguem a Bíblia literalmente e tal. E nós temos que ensinar isso porque a Bíblia ensina e de uma maneira muito enfática, repetidamente. Mas eu não quero hoje tratar de disciplina física, porque na realidade a disciplina, ela ocorre como um desdobramento necessário dessa questão que o autor de 1 Reis tratou aqui com relação a Adonias. Ele foi na essência. Ele não disse, seu pai nunca o disciplinou fisicamente. Podia até ser verdade, provavelmente, não sei. Mas não é a informação que tem aqui. A que tem aqui é, seu pai nunca o contrariou. Então, generalizando, o assunto aqui é comportamento de um pai quando surge um conflito. Uma disputa com o pai, surgindo então duas vontades opostas. Eu quase pedi para deixar as crianças hoje, de 9 anos para cima, para ouvir esta pregação, mas ia mudar aí os planos e tal, deixei assim, e talvez, não sei se elas iam alcançar a profundidade necessária. Seja como for, quando um pai está com um filho de 1 ano de idade e diz uma coisa e o filho já entende e não quer fazer, e já resiste de alguma forma, já se estabeleceu ali um conflito. Aquilo é um conflito entre duas pessoas. Um é pai, outro é filho, um é adulto, outro é criança, mas é um conflito. O que é? Duas vontades opostas, em que uma quer uma coisa e outra quer outra. Isso é um conflito. Então, desde muito cedo, surge conflito entre pai e filho, ou mãe e filho. Eu vou falar pai aqui porque é o nosso assunto, mas está valendo para a questão da mãe também. A maneira de resolver qualquer conflito é um deles ceder à vontade do outro. Então, 2 carros batem na rua, aí desce os 2 lá, aí diz, foi você, foi eu, foi você, a culpada é você. Aí um diz, rapaz, é o seguinte, eu não tenho tempo, e não foi muita coisa não, e quanto é que você quer para não quero confusão, estou atrasado, tenho um negócio grande para fazer, quanto é? Tanto, me dê aí tanto que tu estás feito, feito aqui, tanto, manda o pix para ele, acabou, pronto. Encerrou o conflito, porque um cedeu, um disse, pois pronto, tá bom, acabou-se. É uma forma entrar num acordo, isso, no caso os 2 cedem, até certo ponto, acordo é exatamente isso, os 2 não estão 100% satisfeitos. Assim não seria acordo. O acordo é que um cede aqui, outro cede ali. Seja como for, e não há uma cessão do lado nem do outro, nenhum dos 2 cede, vai vencer o mais forte. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode ser o mais forte fisicamente, que dá um murro no outro logo e assusta o outro. Econômicos, é mais poderoso, é mais forte, ameaça o outro de alguma maneira. De autoridade moral mesmo sobre o outro. O mais forte em termos jurídicos. Tá bom, então você não quer, vamos contratar
causa de um contrato de advogado, vamos para a justiça. Aí o juiz decide, é isso aqui, tem razão, acabou. Então ele foi mais forte, juridicamente, mas foi mais forte. A vontade dele, o que ele achava que devia ser feito, foi feita à força da justiça, mas foi feito. Existem várias formas disso. No caso de um conflito entre pai e filho, aqui filho, entenda-se, em fase de educação. Não está valendo um filho adulto, que é outra situação. Embora as consequências vão chegar na fase adulta, como chegou no tal do Adonias aqui, como vocês viram. Mas no caso de um conflito entre pai e filho, em fase de educação, a Bíblia determina que a vontade do pai tem de predominar. Porque é uma autoridade constituída por Deus. O pai é autoridade constituída por Deus. Ele manda, ele ordena, ele determina o que vai ser feito naquela casa. Certo, errado, bonito ou feio, abusando ou não, ele determina. Eu não estou tratando aqui de situações de exceção, de tortura de pai com filho, de coisas fora do normal, que até os vizinhos intercedem, é outra história. Eu estou falando de uma família normal, em que há os conflitos normais entre pai e filhos. Então o pai, a maneira que ele vai vencer esse conflito, na hora de dizer, vai isso ou vai aquilo, faça assim ou faça assado, eu quero assim ou eu quero assado. A maneira de vencer pode ser por força de argumentação do pai, pode ser com um castigo, suspensão de regalias, de mesada, de pode sair para lá, ou pode ir para a festinha do amigo, ou coisa parecida. Seja como for, mas ele tem que vencer. Se nada resolver, entra a tal da disciplina física. Se não vai pela força de argumentação, pela autoridade do pai, por isso, por aquilo, não resolveu, por respeito ao pai, não resolveu, não. Entra a disciplina física, vai pela dor. Mas como eu disse, não vou falar de disciplina física aqui, eu estou tratando do que vem antes. Que se essa parte fosse bem tratada, provavelmente a disciplina física teria até menos aplicada, se isso fosse levado mais a efeito, essa questão. Seja como for, a disciplina física é o último recurso, não é porque a Bíblia autoriza, até exorta para a disciplina física quando necessário, não quer dizer que o pai que quer seguir as Escrituras fica batendo no filho a 3x4 de qualquer jeito. Não, absolutamente. Absolutamente. O problema é que muitos pais simplesmente, eu não sei o verbo que eu vou colocar aqui, gente, não conseguem, não querem, não se esforçam. Eu não sei, cada caso acho que vai ser um caso diferente, não estou aqui para apontar o dedo, e eu não quero dar essa pequena pregação o sentido de uma repreensão, muito ao contrário, mas uma orientação, uma lembrança do que a Bíblia ensina claramente sobre essa questão de conflito entre pai e filho. É isso que eu quero fazer. Gente, abre aí os olhos, vamos ver aí, pais. É basicamente isso. Seja como for, então, cada um dê para si o verbo que queira dar. Se você é o caso de você não resolver bem os conflitos com seu filho, se é porque você não quer, você não consegue, você não se sente com força moral, ou você está convencido que é errado, eu não sei. Mas é que, por um motivo ou por outro, muitos pais terminam permitindo que a vontade do filho predomine. Aí está infringindo claramente um preceito bíblico. E está imitando, consciente ou não, querendo ou não, está imitando
Davi, neste ponto. E observe, com esse comentário sobre Adonias, ele é praticamente uma explicação psicológica, ou lógica, ou comportamental, eu não sei, mas ela não deixa de ser uma explicação. Como é que um pai faz isso? Parece que o autor estava antevendo um leitor dessa história e dizer, o filho, o pai já do reizão famoso, poderoso e tudo, já velhinho, já enrolado numa roupa que não conseguia aquecê-lo, e já sem nenhuma condição pessoal, física, aí chega um filho e diz assim, que sabe uma coisa, quem vai reinar sou eu, quer o pai queira, quer não queira, e o pai não queria não, eu não vou contar a história toda, o pai não queria não, então ele querendo ou não, eu vou reinar. Aí o leitor pensa assim, como é que o pai, que tipo de filho faz um negócio desse com o pai? O escritor sagrado quase que prevê esse pensamento e vai lá e diz, olha, é o seguinte, esse filho aqui nunca foi confrontado pelo pai. Ah, bom. Entende? Então, essa colocação aqui é quase, entendo eu, quase uma explicação do absurdo de um filho fazer isso com o pai. Mas isso é o que acontece quando um pai deliberadamente ou não, insistentemente, desobedece os preceitos da Bíblia. Mesmo que esses preceitos estejam fora do que é politicamente correto, ou fora do que a sociedade pensa. Sociedades vão e vêm, elas mudam muito. Então, tem momentos em que obedecer à Bíblia é facílimo. Por quê? Porque a sociedade, de uma maneira geral, até a não cristã, aceita aquele tipo de comportamento. Então, para aquele que quer ser fiel às Escrituras, é fácil. Mas, como eu disse, a sociedade sociedades mudam os conceitos, os valores, o que é aceitável, o que não é aceitável. Isso muda muito. E quando a sociedade de uma certa comunidade não aceita alguma coisa, fica dificílimo para aquele que quer realmente cumprir as Escrituras, porque ele vai contra a maré do que é considerado cultura, alta cultura, civilidade, é onde a humanidade chegou no século XXI, a humanidade da genialidade da inteligência artificial e tudo isso. Então, é o que está valendo hoje, é isso aqui. Então, para a pessoa obedecer a velha Bíblia, é fogo, é difícil, porque vai contra, isso é um retrógrado malvado, vai contra tudo que os psicólogos ensinam hoje, está errado. É isso. Talvez seja um outro motivo pelo qual muitos pais hoje simplesmente não se impõem essa questão tão simples. Conflito com meu filho já está resolvido, eu ganho, todos. Se eu estiver errado, que posso estar, eu vou dar contas diante do Deus que me deu essa autoridade. Não vou brincar de autoridade, não. Não vou fazer o que eu quiser com meu filho como fosse um boneco, não. Eu vou dar contas a um Deus a quem eu temo e a quem eu quero obedecer. O Deus que me deu esse filho através da minha esposa. Eu vou dar contas disso. Então, ele me deu essa autoridade. E se eu não exercer essa autoridade, eu estou desobedecendo o meu Deus. Eu que vou apanhar dele. Vou tirar a palavra apanhar, vou botar a palavra disciplinar. E vai. Então, essa é a questão. Mas uma atitude dessa por parte de pais, hoje, ela é muito, muito mal vista. Pelas amigas, pelos amigos lá fora do colégio, a comunidade, os vizinhos dos prédios. Muito, porque é uma coisa completamente fora hoje. Isso pode mudar completamente daqui a 10 anos. A Bíblia não muda. Então, o discípulo de Cristo que segue a Bíblia de acordo com a onda da sociedade para não ser tão criticado, vai penar nas mãos do Deus da Bíblia. Ele vai dizer, você está trocando
os comentários que vão fazer sobre você, sobre o seu comportamento, você está trocando isso com a minha palavra, que é eterna, porque a sociedade hoje ensina diferente. Que compromisso é esse que você tem comigo, Deus diria, com a minha palavra, com o meu filho Jesus Cristo? Você não disse que é seguidor dele? Davi era tão mau educador paterno que ele não se dignava iniciar um diálogo com o filho. Não sei se vocês perceberam essa sutileza. Tem pais, a maioria, eu creio, ainda começa, filho, isso aqui, não sei o que, vai no seu filho, não. Ixi, o negócio aqui complicou na cabeça do pai, não era para complicar, é facílimo, complicou. Mas você não vai por quê, filho? Porque eu não quero. Acabou, encerrou o diálogo, o filho venceu, tá bom. Mas pelo menos ele iniciou o diálogo. Davi nem diálogo iniciava. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso aí? Como é que o senhor sabe? Jamais o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Davi nem perguntava. Ele não questionava. Eu acho que muitos pais não chegam a esse ponto, não. Eles pelo menos perguntam, pelo menos na minha experiência, o que eu vejo, mesmo pais que abrem facilmente com a cara feia do filho, que tem muitos, e que o filho determina o tom até do lar, da família hoje, que é algo impressionante, a gente vê. A igreja que frequenta, o filho determina, muitas vezes, e onde vai estudar, onde vai isso, onde vai morar, onde o estilo de vida da família, muitas vezes é afetado diretamente pelo que o filho de 8 anos quer, 6 anos quer, 10 anos quer. Não é que os pais podem até ouvir o menino de 8 anos, 10 anos, ouve, tá bom, meu filho, vou pensar. Conversa com a mãe, com a esposa, decidimos isso. Decidimos isto. Ponto. Não. Muitas vezes não é assim. Mas, como eu disse, pelo menos esses pais, eu creio, muitos deles, iniciam um diálogo. Davi, nem isto. Desde que Adonias era criança, Davi nem começava o conflito, dava logo ganho de causa ao filho. O filho fez uma coisa erradíssima, deixa. Muitos pais agem assim, e o que dá mais tristeza, que é um agravante, é que acham que agem assim por amor ao filho. E justificam. Não, sim, eu li um livro que se impor ao filho, ou impor alguma coisa ao filho, é fazer violência contra a personalidade do filho, vai despersonalizar o filho. Leu aí em algum lugar. Na Bíblia não foi. Não, mas se eu impor a minha vontade ao filho, eu estou inibindo o desenvolvimento normal do caráter do meu filho. Vou distorcer o jeito do meu filho, a maneira dele ser. Aí o outro diz, pois eu li num livro, talvez até ouviu numa igreja. Isso é humilhar o filho. Não se faz isso. É correto uma pessoa humilhar outra? Em princípio, não é correto, ninguém deve humilhar ninguém, está vendo? Um pai quer dizer assim, você vai porque eu estou mandando, isso é uma humilhação. Você quer uma humilhação maior do que esta? Isso é um esmagamento, pior do que uma humilhação. Não pode. Não estão vendo? Esses crentes aí, Bíblia, livro antigo de 2000 anos no mínimo, estou obedecendo a Bíblia, que história é essa? Está aí os doutores de Harvard, sei lá de onde, dizendo tudo aí, os psicólogos, claramente demonstrando as pesquisas, apontando que isso é humilhação. Não, mas se eu impor muito, eu vou criar um robô que ele não vai crescer aprendendo a escolher os próprios caminhos.
Então, eu deixo que ele já escolha os próprios caminhos, desde novinho, que eu não quero um robô. Eu quero que ele resolva. Ele vai já sair da minha casa, ele vai tomar os rumos. É bonita a explicação. Ele vai tomar os rumos dele, vai decidir que tipo de pessoa ele quer ou ele vai ser, com que ele vai namorar, se ele vai se formar, se ele não quer se formar. Deixa ele. Vai fazer música, ele chama de música, ele vai ser compositor, o que for. Deixa ele. Não sou eu que vou determinar. Então, a minha vontade eu não imponho ao meu filho. É interessante, como eu falei, esses argumentos, a priori, são bonitos. E há situações em que eles são explicáveis, sim, como é bom não humilhar alguém. O problema é que não se constitui uma humilhação quando um pai impõe sua vontade ao filho ou até o disciplina fisicamente. E quem determina o que é e o que não é, não são os psicólogos, não são os psiquiatras, não é o bom senso humano, não é a modernidade da época, não é o que determina o que é válido e o que não é, o que é certo, o que é errado, é Deus. E Deus fala através da sua palavra. É aí que está, onde está a importância do ser humano dizer assim: eu vou obedecer à Bíblia, eu vou me sujeitar a Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo Deus não tem diálogo. Ouçam, meu filho, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, vocês obedeçam o meu filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o próprio Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se chega a Deus sem Jesus Cristo. Então, se alguém quiser acertar o tempo todo, não vou dizer o tempo todo, mas quer acertar o tempo todo, sabendo que não mas vai acertar o máximo que ele puder, o caminho mais seguro é a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Eu quero encerrar com um caso interessante, e o sacerdote Eli. Esse sacerdote veio um pouquinho antes de Davi. Samuel cresceu na casa dele, tá, uma história muito bonita, e depois foi Samuel quem, inclusive, ungiu Davi, o rei de Israel. Esse sacerdote Eli também educou mal os filhos. Quando eles cresceram, eles faziam horrores, junto com o exercício do sacerdócio e tal. E ele educou mal, ele não exigia obediência, certamente, ao que se deduz disso. O que é curioso é quando adultos, ele até fez mais do que Davi, Eli. Ele censurou os filhos, ou censurava, não sei com que frequência, mas a Bíblia diz, quando o velho Eli, já velho, os filhos adultos, fazendo coisas terríveis no exercício do sacerdócio, e tirava a carne dos outros, a carne que era para sacrifício, horrível. E o velho Eli até que repreendia. Meus filhos, por que vocês fazem assim? Não é assim. Mas quem tem filho adulto sabe que repreender um filho adulto e nada é uma coisa só. Talvez o contrário. E, no melhor das hipóteses, mau gosto. Mau gosto. Chegar um pai, dizer, está errado isso aqui, meu filho, assim, como repreensão. O filho vai olhar assim e dizer, passou, né, velho? Passou. Agora, o pai chegar e dizer, meu filho, vem cá, estive observando, você quer uma sugestão? Quero, pai. Posso falar? Pode, assim, assim, assim. Pai, esse assunto eu prefiro, não, envolve minha esposa, envolve meus filhos, educação, é muito minha mesmo. Papai, obrigado, eu prefiro não ouvir. Isso cabe. Respeitosamente, eu prefiro não ouvir. Ou por respeito ao pai, ouve. Mas não é obrigado a obedecer. O pobre do Eli, coitado, ainda ia repreender os filhos adultos, totalmente sem jeito mais, e não adiantou,
coisa nenhuma. Aí a gente se lembra do famoso, e com ele eu encerro mesmo, Provérbio 22:6. Imagine que alguns saibam de cor, e os que têm filhos pequenos em casa deviam saber mesmo. Se você tem filho abaixo de 15 anos, decora esse versículo. Mas 15 já está meio tarde. Sei não. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Esse foi o problema do Eli, coitadinho. Os filhos já velhos, totalmente desviados, e Eli quis trazer. Davi nem tentou mesmo, foi muito pior, como eu já disse. Então, observe que o assunto aqui, existem passagens claríssimas sobre disciplina física mesmo, da vara, que dá sabedoria, muitas coisas. Esse não é o assunto. O assunto aqui, o que é? Ensinar. Ensinar. Então, ensina enquanto o filho é pequenino, e está mais aberto para isso, e ao mesmo tempo que você ensina, você sabe, estou falando para pais, e as mães também sabem, e os jovens também sabem, que o filho é muito resistente, muitas vezes, ao ensino do pai e da mãe, muito resistente. Então, o conflito vai ter... muitos conflitos vão surgir, muitos. Vocês sabem muito bem disso, e os filhos sabem os conflitos que têm com os pais. Por favor, nunca mais pensem, será que eu devo vencer esse conflito com o meu filho que está na minha casa, ainda depende de mim? Não se faça essa pergunta, não se faça, porque o diabo pode soprar no seu ouvido e dizer, dessa vez abra mão, dessa vez deixe ele vencer esse conflito, ou ela vencer esse conflito. Não faça isso. Agora, se você quer ceder uma vez, duas vezes, por motivos circunstanciais, é outra história. Filho, por mim, até que não, mas você quer, eu estou alegre, você tirou notas tão boas, ou isso, ou aquilo, dessa vez vai. Observe, o filho fez a vontade dele, mas o pai cedeu porque quis. Então a vontade do pai também foi feita. Que a vontade do pai juntou-se à vontade do filho naquele momento. Então o filho não pode dizer, venci o conflito com meu pai. Se ele disser isso, merece uma pisa mesmo. Mas observe que o pai pode e deve, pedindo sabedoria a Deus, ceder em certos momentos. O menino está doente, ou sei lá o quê, alguma circunstância que tá bom, você sabe que eu não gosto disso, você sabe que é proibido fazer isso, ou proibida, mas dessa vez vai, e tudo. O conflito não foi ganho pela criança, ganho no sentido de vencer, não. Ele conquistou o coração do pai ou da mãe, e o pai, querendo, tendo vontade, permitiu, não perdeu o conflito, ok? Então, pense nisso. Parabéns aos pais que estão aqui, e 1000 parabéns aos pais que impõem a sua vontade aos filhos e perguntam por que você procedeu assim, e faz o que é necessário para orientar esse filho, dar o rumo certo para ele, até disciplinar fisicamente, como última hipótese, se for o caso. Mas antes disso, saiba que quem manda é você, o pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu ensino nos ajude. Obrigado por Davi, este homem espetacularmente fiel a ti em tudo, ou quase tudo, como tudo que tem a ver com o ser humano, vai haver falhas. Não houve falhas só em Jesus Cristo e pronto, mas vai haver falhas. Os mais fiéis que possamos imaginar, dos servos de Cristo que já andaram neste mundo, todos tinham suas falhas, e Davi tinha as dele.
Então, essa foi uma grande, e que nós não falamos isso com o espírito de expor Davi, ou denegrir, ou coisa assim, muito pelo contrário. É muito gostoso falar antes, como eu falei, do currículo espetacular dele como um servo fiel a ti. Mas tinha defeitos e nós usamos isso, a Bíblia registra para a nossa educação, instrução, para que nós saibamos evitar o que não é bom nos outros, como é bom que as pessoas não evitem o que não é bom em nós mesmos. Cada um de nós temos falhas. E o que nós temos que te agrada, sim, que seja imitado. Como Paulo disse, me imitem naquilo que eu imito a Cristo. É em nome de Cristo que te pedimos estas coisas e te agradecemos por tudo. Amém.